Shalom, mais uma vez, Boker Tov, que em hebraico significa bom dia. Que o Eterno possa abençoar a todos aqueles que estão acompanhando esse trabalho. Meu nome é Moré Fábio Pires. Nós estamos em mais um podcast aqui no canal Fábio Pires no YouTube. Estamos transmitindo através dessa rede social. Que o Eterno possa trazer grandes bênçãos à vida dos irmãos. Que o Eterno possa fazer valer mais uma vez tudo aquilo que Ele tem nos prometido e que nós possamos obedecê-lo, reconhecendo-o em espírito e em verdade. Nós estamos então agora com a mensagem número 36 do dia 7/10 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema O Papel do Homem nas Escrituras, parte 4, hoje dia 7/10, tá? Corrigindo. Encontre-nos nas redes sociais, pelo Instagram em @fabio73book, @ceetderzahav, @ceetderzahavgo, e a nossa mais nova página, @relacionamentos da Torá. Então, se você quiser nos encontrar lá pelo Instagram, então acesse a nossa página, nós temos lá informações, fazemos lives por lá também, trabalhamos com uma outra plataforma. Eu gosto muito daquela plataforma, ainda que as plataformas estejam tanto quanto contaminadas por causa da censura. Não sabemos até quando isso vai permanecer em sentido de podermos falar da palavra do Eterno. Portanto, vamos aproveitar o tempo e o espaço que nós temos aqui. Se você também quiser nos encontrar no Twitter, acesse-nos com mensagens e reflexões que nós temos por lá, diárias, em @fabio73b. Se você também quiser, na verdade, maiores esclarecimentos, você pode nos enviar um e-mail para fabio73b@gmail.com. Algumas pessoas já estão, aliás, muitas pessoas já estão nos enviando e-mail. Nós estamos respondendo aos poucos, é muita gente, e a gente tem e desenvolve um trabalho que a gente pode tentar auxiliar a todos. Nosso objetivo é esse. Eu sempre digo que eu estou sozinho, aliás, estou na companhia do Eterno, obviamente, mas fisicamente estou sozinho, então eu faço tudo sozinho, sabendo que a gente pode contar com a colaboração de algumas pessoas, muitas vezes nem tanto. Ainda assim, estou fazendo tudo daquilo que o Eterno me colocou e fazemos isso com muito amor, com muito carinho pelas almas. Não estou reclamando, viu, queridos? Se você também quiser acompanhar o nosso programa As Vozes da Techuvá, pelo YouTube no canal Fábio Pires. Esse programa, aliás, começou em 2013, tá? Esse nome quem criou foi eu, tá, irmãos? Então, o programa As Vozes da Techuvá. Nós criamos esse programa com vídeos, com um programa basicamente com entrevistas, e depois, em 2018, o Eterno nos abençoou para que nós pudéssemos fazer esse programa de uma outra forma, de uma forma muito mais elaborada. Agradeço ao irmão Francisco Ben Yosef, lá da Zona Leste de São Paulo, que cedeu o seu estúdio para que a gente pudesse fazer um trabalho muito interessante que o Eterno nos permitiu. Bendito seja Ele. Então, se você quiser acompanhar o programa, muita informação, trazemos mais pessoas, trouxemos lá alguns Roshim para que pudessem estar conosco, passando algumas informações, também isso foi muito importante, sabendo que a gente tem um dever a cumprir e também passamos isso, reconhecemos o trabalho do outro, reconhecemos o trabalho alheio, mas nem todos se comportam dessa forma. Eu costumo dizer que na Techuvá existe um egoísmo muito grande e uma caça à notoriedade velada, mas existe, as pessoas querem ficar notórias, né? Infelizmente isso é um fato que nós
temos percebido nesses últimos 5 anos. Se você também quiser agora ter acesso à nossa livraria, a Livraria Kedushá, lembrando que esse podcast não é para vender livros, nem fazemos monetização, mas se você quiser ter acesso lá pelo Instagram, acesse em @livraria Kedushá, consultando as nossas obras por lá, obras de cunho judaico, judaico-messiânico e obras cristãs que falam sobre o resgate das raízes hebraicas, obras históricas, obras arqueológicas e assim por diante. Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui a nossa live. Lembrando, hoje, dia 7/10, apenas fazendo uma correção, e o nosso tema é o papel do homem nas Escrituras, parte 4. Então, se você acompanhou o que nós falamos na data de ontem, referente ao dia 5, e se você acompanhou a partes 1 e parte 2, junto com o Moré, Marlon, Ricardo, você então já sabe daquilo que nós estamos falando. A degeneração, a degradação do papel masculino em nosso meio. Para isso também existiria um trabalho muito interessante que nós poderíamos fazer, talvez a gente faça mesmo, acoplado ao trabalho de o papel da mulher nas escrituras, que seria falar sobre o feminismo e o mal e o câncer que é o feminismo no mundo, sabendo que que nós fomos enganados por um falso discurso, nós somos enganados por uma falácia de que homens e mulheres são iguais, né? Homens e mulheres não são iguais, nós falamos sobre isso ontem. Nós temos papéis distintos dentro da obra do Eterno, nós temos papéis dos quais desempenhamos na sociedade para o bem-estar espiritual dessa sociedade, mas infelizmente o homem se desviou do seu papel original, ele partiu para a idolatria, partiu para as falsas religiões, ele partiu para o materialismo, ele partiu, infelizmente, para o homossexualismo, ele partiu para a corrupção, né, espiritual, ele partiu para as doutrinas de falsos ídolos, e infelizmente isso também afetou a mulher, e a mulher ela foi, na verdade, aí submetida a uma lavagem cerebral, sabendo que a função tanto do homem quanto da mulher são são diferentes, né? As funções são diferentes, mas infelizmente nos fizeram crer, tanto para homens quanto para mulheres, de que isso não é assim, e de que se alcançando os mesmos direitos, vamos colocar assim, as mulheres, se colocaram também algumas atribuições masculinas para a mulher. Nós falamos sobre isso ontem, acompanhe o trabalho que nós fizemos ontem, tá, queridos? Então, a gente precisa colocar alguns pingos nos is sem querer plagiar o programa. E continue acompanhando esse canal, porque nós vamos vir com vários outros assuntos, tá? Eu acho muito importante, muito salutar a gente nos referirmos a outros assuntos de nível social. Nós vamos trabalhar assuntos em nível espiritual, nós vamos falar sobre a música, a influência da música profana, nós vamos falar também sobre a influência do entretenimento, nós vamos falar sobre a influência da internet, nós vamos falar sobre a influência dos usos e costumes, dos maus hábitos, das religiões. E, irmãos, nós temos muito para falar, a gente vai descarregar aqui um leque de informações muito importante. Então, você vai acompanhando, eu nunca menciono os temas, eu raramente falo um tema que a gente vai abordar lá nas chamadas da nossa comunidade, não é? E, claro, justamente para gerar um pouco essa expectativa para que você possa acompanhar o nosso programa, e já agradecendo também aos irmãos que estão participando aqui, nós fazemos uma amostragem das pessoas, é sempre um prazer ter todos os irmãos participando conosco, e nós estamos aqui, na verdade, louvando ao Eterno, nós estamos trabalhando para o Eterno, né? Nós não estamos trabalhando, eu não estou aqui trabalhando para mim mesmo, para minha notoriedade, como sempre gosto de frisar,
Nós estamos trabalhando para Hakadosh Baruch Hu. Então, os irmãos têm participado aqui conosco, muitos que ficam às vezes um pouco tímidos, mas coloquem aqui os seus nomes, marquem aqui no chat. Alguns curiosos também, que eu sei que há curiosos que vêm, né, verificar os nossos programas para depois ir lá comentarem com seus líderes, talvez. Olha, o Moré Fábio Pires está fazendo um trabalho assim, assim, assado. A gente sabe, irmãos, a gente já tem experiência, né? Então, a gente, eu falo isso com muita dando risada, na verdade, achando engraçado, porque realmente é isso que acontece. Muitas pessoas, elas vêm, são curiosas, né, e vão mostrar, trabalhar lá com as suas lideranças, aquilo que está sendo falado. As pessoas são muitíssimo curiosas, e que essa curiosidade ela saia do oculto, né, que essas pessoas venham conversar conosco, enviem nos e-mails, né, às vezes são pessoas até que nos conhecem, na verdade, né, mas às vezes por questões estratégicas não tem esse tema de nos comunicar, né? Mas serão todos bem-vindos, aqui não há nenhum problema, todos são muito bem-vindos, irmãos de outras religiões, irmãos de outras vertentes também, né? Pessoas de outras religiões também. Vocês podem deixar os comentários aqui no chat, mas façam de uma forma educada, polida, por favor, porque a gente também trata as pessoas da mesma maneira. Então, agradecemos a todos vocês que estão aqui. Nós vamos iniciar depois as nossas primeiras considerações. Nosso programa hoje será um programa um pouco mais objetivo para fazermos o fechamento na sexta-feira. Mensagem número 36, o papel do homem nas escrituras. Vamos então falar um pouquinho, na verdade, sobre o papel do homem judeu, né? O papel do homem judeu dentro de um site que nós buscamos informação, que é o www.ihal.com.br. Vamos abrir, na verdade, este assunto sobre o papel do homem judeu. Mas isso também serve para nós, não é? Nós somos judeus messiânicos, aqui somos judeus normativos, tá, irmãos? Então, esse texto foi escrito por Sarah Bronson, lá em 2017. Vamos ver, então, o que Sarah Bronson fala a respeito do papel do homem judeu. Diz assim o texto: o papel dos homens judeus que são voltados para suas famílias e comunidades permanece virtualmente inalterado há mais de 100 anos, até dois momentos. Olhem que interessante, vamos prestar bastante atenção no que nós estamos comentando aqui. Olha que interessante do que Sarah Bronson vai comentar, né? Porque se sentiu no ponto dos movimentos sociais que trataram, né, de denegrir, na verdade, o ponto original, o trabalho original que foi dado por Hakadosh Baruch Hu para o homem e para a mulher. Então, um texto escrito por uma mulher. O movimento feminista e o movimento a favor das formas progressivas do judaísmo. Olha só que interessante. O judaísmo ortodoxo, vamos deixar aqui um ponto muito interessante. O judaísmo ortodoxo, o qual eu admiro muito, né, guardadas as suas devidas proporções, guardado o legalismo, né, que existe muito dentro dele, e aí a gente vai observar as palavras de Yeshua, só que muitas pessoas esquecem de que Yeshua se comportava de uma maneira muito ortodoxa, ou até ultra-ortodoxa, devido ao seu zelo, e essas pessoas se esquecem. Bom, aí a gente trata de todo aquele assunto, que as pessoas só vão buscar as palavras de Yeshua que beneficiam a elas, as palavras de bênção, as palavras de conforto, as palavras de salvação, mas aí não se atém às palavras realmente as palavras de disciplina, né, as palavras de julgamento que ele podia realizar, as palavras de juízo que ele podia exercer, inclusive, né, as profecias, assim por diante, a separação do joio e do trigo. Então você que tem aquela visão
não é? A visão bucólica de Yeshua, como o cristianismo geralmente nos traz, cuidado, hein, meus queridos? Tomem muito cuidado, porque ele virá com um cetro de ferro. Nós vamos fazer um trabalho sobre isso, sobre o governo de Yeshua nessa terra. Ele virá com um cetro de ferro. E muitas pessoas se esquecem disso. As pessoas vivem da maneira como bem entendem, fazem o que bem entendem, pensam da maneira como bem entendem, falam como bem entendem e se dizem em um processo de teshuvah. Então, o nosso programa também serve para alertar as pessoas. E aqui hoje para alertar os homens no seu papel. Dois momentos que tiraram o cenário original do papel do homem na sociedade. Então vamos lá, o movimento feminista e o movimento a favor das formas, eu não falei reformas, eu falei das formas progressivas do judaísmo. Então, o judaísmo reformista, o judaísmo conservador, o judaísmo reconstrucionista. Bem, hoje o papel do judeu depende de sua região no mundo, se ele for ortodoxo ou caso ele pertença a uma outra vertente do judaísmo, a sua idade, a influência de outras culturas e de sua própria família. O judaísmo ortodoxo, ele critica muito o judaísmo reformista e o judaísmo conservador por serem lenientes e extremamente flexíveis com algumas questões. Questões do Shabat, por exemplo, as questões morais e assim por diante. Lembrando que no judaísmo reformista, salvo engano meu, já acontecem casamentos de homossexuais, já rabinas, mulheres recebendo aí uma simha, né, uma unção, uma permissão de exercerem a função de liderança de uma sinagoga e assim por diante. A gente não vai entrar nesse mérito, não agora, obviamente, como eu digo que nós não temos assuntos tabu, dentro do nosso canal a gente vai sim analisar esses temas mais para frente, num momento um pouco mais conveniente. Virtualmente, vou continuar a falar do texto do Ihal Brasil, de Sarah Bronson. Virtualmente todos os mandamentos bíblicos, como honrar pai e mãe, não roubar, observar o Shabat, aplicam-se aos homens. Olhem que interessante que eu vou comentar agora. As mulheres são isentas de muitos dos rituais religiosos, apesar de poderem rezá-los se desejar. Então, por exemplo, mulher não usa talit, mulher não usa kippah, mulher não faz cortejo da Torá, dentro de uma congregação, de uma sinagoga, ou uma congregação, né, ou uma sinagoga, eu quero dizer. Então, voltando, de uma visão bíblica, homens têm mais obrigações religiosas que mulheres, e nós até comentamos, as mulheres não têm necessidade de estudar Torá, quem faz esse ensino é o homem, isso era assim na época dos nossos pais. Então existe um cenário lá que foi um cenário original que foi alterado. Essas pessoas me perguntam: poxa, Morehaba, você acha que as mulheres não precisam estudar Torá? Eu digo, claro que precisam, né? Mas que sejam, na verdade, instruídas pelos seus maridos ou por outras mulheres que já foram instruídas antes e assim por diante. Então não existe uma yeshiva para moças, ainda o conceito, ainda que isso realmente fisicamente exista, que eu já ouvi dizer que há escolas para meninas, né, de Torá, mas isso tem dentro de outras maneiras, outras formas do judaísmo, tá, irmãos? Bom, o efeito mais controverso é a diferença em que, no judaísmo clássico, apenas homens podem ser contados no quórum mínimo de 10 pessoas. Nós chamamos isso de minyan. Então, quando você tem um minyan, você faz um serviço oficial. Por exemplo, na nossa congregação, nós não fazemos um serviço oficial, nós temos um serviço semi-oficial, porque nós não temos um minyan, não temos 10 homens, nós temos 3 homens, né? Eu agradeço, tá, meus queridos, aos irmãos que estão aí, inclusive se manifestando. Shalom a todos vocês. Um grande abraço mais uma vez aos irmãos que estão entrando. E, devido a isso, a mulher não é considerada como minyan. Agora, outras congregações consideram a mulher como parte desse minyan, desses 10 homens. Olha que interessante. Essas 10 pessoas para se fazer um serviço oficial dentro de uma congregação. Então, são conceitos diferentes, tá? Bom, apenas homens podem ser contados no quórum mínimo de 10 pessoas necessárias para as orações públicas, uma vez que as suas obrigações religiosas são maiores que as das mulheres. Ok. Sinagogas ortodoxas contam apenas homens para um minyan. Outras vertentes
da doutrina de Avraham, Yitzhak e Yaakov, tratam homens e mulheres igualmente nesse ponto. O que eu acho? Olha, irmãos, sinceramente, eu acho que o minyan em si, como ele originalmente foi dado para homens apenas desde a época da antiguidade, ok? Isso vem lá de trás, né? Quando o judaísmo nem era institucionalizado, nem se falava a palavra judaísmo, tá, irmãos? Aqui os irmãos já sabem que a gente usa a palavra judaísmo apenas como um conceito institucional, de religião. Eu não gosto também de ficar utilizando muito essa palavra, tá? Eu prefiro dizer a doutrina dos nossos pais. Agora, desde aquela época se consideravam apenas os homens. Por quê? Porque é uma religião patriarcal, horas. Isso deve e precisa ser o quê? Respeitado. Então, uh, quando nós temos, né, esse conceito, sabemos desse conceito, não há como a gente desobedecer a isso e trocar isso agora. Outros tipos de congregação, como eu falei, reformistas, né, neoconstrutivistas, consideram a mulher, na verdade, como uma parte, né, de se fazer a reunião desse minyan, que é a reunião de 10 homens. Em Israel, os irmãos que estão nos acompanhando, acho que já viram isso, são mulheres lá que fazem um cortejo da Torá, colocam talit, colocam kippah, aí os ortodoxos ficam uma fera com elas, irmãos. A polícia até separa parte para homens e parte para mulheres. Olha, irmãos, não é para tanto, né? Não é para querer fazer represálias. Se as mulheres assim acham que podem fazer o que elas fazem, e elas não podem fazer, vamos deixar claro, mulher não usa talit, irmãos. Mulher não usa kippah, isso é um absurdo. A mulher já tem um cabelo comprido, ela vai fazer o máximo é colocar o seu lenço em sinal de respeito ao Eterno. Poxa, há temas para homens, há temas para mulheres. Mulher não usa tzetset, não usa as franjas. Isso foi dado apenas para os homens. Então, o movimento feminista do século XX ele veio para quebrar esse parâmetro. Quem não se lembra da palavra unissex? Eu era garoto, irmãos, em 1980, 81. Ah, isso aqui é unissex. Ah, isso aqui é uma roupa unissex. Isso não existe, isso é algo diabólico. Isso é um tema de doutrina, isso é tema de doutrina satânica para desvirtuar o conceito de gênero. Então, nós nem estamos falando sobre isso, hein, irmãos. Tá? Não é nem o nosso ponto, mas a gente dá uma salpicada, uma pincelada, porque nós precisamos, muitas das vezes, comentar esse tipo de assunto. Né? E são assuntos que muitas vezes as pessoas detêm, não gostam de falar, não cometem medo. E aqui nós não temos esse tipo de ponto, porque nós estamos apoiados no artigo 5º da Constituição. Livre pensamento, esse é o ponto. A gente não pode fazer aqui é ameaçar as pessoas de maneira nenhuma. Isso é algo terrível, isso também é algo diabólico. Mas nós podemos criticar, fazer as nossas críticas, sim. Então a gente se baseia nesse ponto que a nossa Constituição ainda nos dá esse direito, não é? Então é importante deixarmos isso claro. Então este conceito, né, da neutralidade, isso é muito antigo, irmãos. Então as mulheres se aproveitando desse ponto do movimento feminista, porque eu comentei ontem, inclusive, que o movimento feminista chegou também, inclusive em Israel, chegou até os países árabes. Se vocês pegarem antes da Revolução Islâmica, no Irã, né, antes da Revolução Islâmica de 78, 79, que retirou lá o Shah Reza Pahlavi, né, e entrou o Khomeini, por exemplo, aí transformou o Irã num país totalmente fundamentalista em termos religiosos. Nos anos 60 e 70, o Irã era comparado aos países europeus. As mulheres tinham, vamos colocar assim, elas tinham um sistema lá muito parecido com os países ocidentais. Eu não vou falar liberdade, tá, irmãos? Eu não vou usar essa palavra, porque se eu usar a palavra liberdade, eu vou estar sendo conivente com a nova ordem mundial. Ok? Este é o ponto. Então, o que é o conceito de liberdade? O que é o conceito de escravidão? Então, a mulher andar decentemente, né, com roupas decentes seria um conceito de escravidão, irmãos? E aí ela ter partido para usar shorts ou andar nua, quase seminua, ou em homens também seminus nas praias, isso, ou até mesmo nas ruas, isso na verdade é o que? Um conceito de liberdade? Então, o eterno seria escravidão para nossas vidas? Eu não posso falar isso, porque senão eu estou dando um tiro no meu próprio pé. Mas
no Irã, voltando, as mulheres se comportavam como as mulheres europeias, inclusive como as mulheres israelenses. Na Revolução Islâmica, isso foi cortado, e aí veio o sistema, né, fundamentalista da religião islâmica, na verdade, ao seu ponto máximo. Né? Bom, é bom a gente pincelar e falar um pouquinho sobre isso, tá, irmãos? Dentro, novamente, do texto, tudo isso a gente vai voltar, a gente volta para o texto. Nós vamos estabelecer aqui os temas das relações entre marido e mulher. Então, como nós vemos a relação de marido e mulher dentro do aspecto judaico? As leis judaicas, nós temos o texto da IHAL Brasil, o texto de Sarah Bronson. As leis judaicas dizem que um homem judeu casado deve fornecer à sua esposa alimentação adequada, roupas e sexo prazeroso. Falamos sobre isso ontem. Culturalmente, os judeus encorajam os homens a tratar suas esposas com respeito e gentileza. Vamos derrubar o segundo aqui, parâmetro. O primeiro que eu falei foi da liberdade, né? Eu não posso falar a palavra liberdade, porque aí a gente vai um conceito que vai nos deixar num contrassenso tremendo, uma contradição. O segundo ponto aqui, isso aqui não é de judeu, irmãos. Isso aqui é um conceito bíblico, em primeiro lugar, ok? Dar uma alimentação adequada, uma casa adequada, roupas e sexo prazeroso. Cumprir com esses 3 pontos. E claro que a gente fala carinho, o amor, o afeto, isso é fundamental. Né? Nós criticamos, falamos ontem, se você assistir o seriado Shitzel, né? um desses aplicativos e séries, inclusive, fala muito lá sobre, eu já vi acho que uns 4 ou 5 só episódios, achei muito interessante, mostra nesse seriado a rotina, né, de um casamento, mas de pessoas que são infelizes, de pessoas que dizem ser pessoas religiosas, mas que claramente não têm a presença da Rua HaKodesh nas suas casas. Isso é um problema muito grande, o ponto ritualístico da frieza. E nós falamos também aqui, tá, irmãos? A gente não esconde, não. A gente tenta tratar isso com muito bom senso. Existe a parte ritualística fria dentro do judaísmo? Claro que sim, existem casamentos de mulheres infelizes no judaísmo, com toda certeza. Não é? Então, muito fica apenas nas aparências. E quando nós temos a Yeshua, na verdade, e reconhecemos a Yeshua, nós vamos fazer o máximo para ter um relacionamento tranquilo, um relacionamento de shalom, um relacionamento que não seja um relacionamento de aparências, onde homens não ofendam mulheres, nem mulheres ofendam homens, onde homens não pratiquem violência ou assédio moral para suas esposas, nem as suas esposas façam isso com os homens também, e assim por diante. Bem, culturalmente, os judeus encorajam os homens a tratar as suas esposas, interessante, com respeito e gentileza, porque é assim que a Torá nos diz. Isso é muito importante. Agora eu vou falar sobre um tema que eu não vou abordar aqui agora, mas é um tema e não vou fazer comentários sobre esse tema, que está marcado aqui na continuação do texto. Até o ano 1000, nós tínhamos o aspecto da poligamia, que era praticada em todas as comunidades judaicas. Desde então, esta prática foi banida por Ashkenazi Jewry, aqueles de descendência alemã do leste europeu, e mais recentemente foi banida também no mundo cefárico, de descendência espanhola, no Oriente Médio e Norte africana. Então, esta prática, ela existia até o ano 1000 da nossa era comum, e ela foi banida por questões rabínicas. Então, se hoje você não vê judeus polígamos, é porque esta questão foi retirada do rol, do contexto judaico. Okay? Não vou comentar sobre poligamia, já disse, eu só deixo a minha posição. Não sou a favor da poligamia, e nós somos a favor de um homem ter uma mulher. Pronto, ponto. E esse não é o nosso tema de hoje. Podemos falar sobre isso no futuro? Com certeza. Muitíssimo delicado esse tema, de muita responsabilidade, mas lembrando que a Torá, em permitindo isso, existem temas sobre isso,
né, inclusive os nossos patriarcas tiveram mais de uma mulher, inclusive, onde as sustentavam, onde as com um bom senso as honravam, inclusive, só que isso foi retirado por um conceito rabínico. As pessoas descem a lenha nos rabinos, inclusive, não é? Sem saber, na verdade, sem conhecer, inclusive, isso é um péssimo costume que nós, inclusive, temos aqui na internet, mas se esquecem de que o conceito da poligamia ele foi retirado por um rabino, né? Por pessoas, na verdade, de questões da linhagem da posição rabínica para que as coisas pudessem ser mais organizadas. Então se determinou um homem tendo apenas uma mulher. Então vamos continuar o nosso texto. Como pais, do texto Ihal, de Sarah Bronson. Bem, as leis judaicas requerem que os pais deem a seus filhos educação religiosa, aulas de natação e, no caso, um menino, a circuncisão. Na ausência de um pai para fazê-lo, a responsabilidade geralmente recai sobre a mãe. Culturalmente, os judeus darão aos seus filhos a melhor educação que estiver disponível para prepará-los para profissões futuras. Então, o texto aqui fala, na ausência de um pai, isso é passado para a mãe. A descendência hoje, segundo os padrões judaicos, aqui a gente não tem aqui compromisso com institucionalização, né, da religião nesse sentido. Tá? Eu falo isso, eu sou muito tranquilo em falar sobre isso. O ponto judaico da sua descendência hoje, ao contrário do que era no passado, recai para a mulher. Então, se o homem tiver uma descendência judaica do ponto de vista materno, sim, a sua judaicidade será reconhecida. Se for do ponto de vista materno, a sua judaicidade não será reconhecida. Isso, para mim, na verdade, é um equívoco, isso é um erro, inclusive um absurdo, porque deslegitimiza judeus, muitos judeus na figura do pai e não a da mãe. O homem não é considerado como judeu. Essa foi uma questão rabínica também que mudou a questão, o ponto patriarcal para o ponto matriarcal. Eu tenho todo o direito de não concordar com isso, não reconheço dessa parte, então sabemos que, na verdade, no meu caso, tenho judeus por parte do meu pai, ok? E não sei se é por parte da minha mãe. Talvez sim, não pesquisei isso ainda. Provavelmente sim. Né? Mas eu não estou, como já comentei, inclusive no nosso programa, não fiz teste de DNA, só sei que existe. Né? Então isso para mim é o suficiente, reconheço o meu resgate às raízes hebraicas, ou como algumas pessoas queiram falar, a judaicidade. Não há problema nenhum em usar essa palavra para as pessoas poderem entender. Nós precisamos ser práticos nesse sentido. E mesmo se não houvesse, irmãos, somos enxertados na oliveira, permanecemos um só povo com o povo judeu. Este é o ponto. O cristianismo interpreta mal isso. Não há grego, não há judeu, aí vai, não há argentino, não há chinês. Tá, isso é verdade. Agora, qual é o parâmetro que você vai se basear? Na verdade, a sua vida, os seus costumes, a sua mentalidade. Nós falamos sobre mudança de mentalidade no podcast de ontem também. Nós temos que mudar a mentalidade para a mentalidade hebraica. Não adianta se fazer techuvá com uma mentalidade greco-romana. E isso, infelizmente, vai fazer você patinar. Você não vai sair do lugar. Então, fazer uma mudança de mentalidade exige-se que nós estudemos a cultura hebraica, que nós estudemos a cultura judaica, vamos colocar assim. Essa coisa muitas vezes assim, eu vou criar os meus próprios conceitos. Isso não existe. E eu sei que há irmãos que têm essa referência, né? Há irmãos que defendem isso. Agora eu sou israelita, tá? Quais são as bases, então, do seu israelismo? Isso é fundamental também que seja buscado, que seja trazido. Nossas bases, as referências que nós temos hoje, são as referências do povo judeu. Não é quando a gente fala judeu, irmãos, a pessoa não é necessariamente da tribo de Yehudá. Eu nem sei de qual tribo eu sou. Esse é o ponto. Mas nós falamos isso para que as pessoas possam entender. Só que aí existe aquela discussão, né? Aquele grande problema, as pessoas estão muitas das vezes tomando atitudes deliberadas e formando, inclusive, os seus próprios conceitos, as suas próprias religiões. Respeitamos, mas nesse caso nós não concordamos, porque existe um sistema
um modelo, perdão, pronto, né, e nós nos apoiamos nesse modelo. Se esse modelo, em algumas circunstâncias, estiver errado de acordo com a Torá, simples, não se cumpra, não faça. Né? Agora, há pessoas que vão do 8 a 80, né, criticam extremamente o judaísmo, dizem que estão em Teshuvá. Né? Ou há pessoas que vão profundamente para o judaísmo. Existe como nós temos, irmãos, e fazemos um meio ponto, não é? Um meio termo, agir como equilíbrio, isso é fundamental. Ok? Vamos voltar então para o nosso texto. No tema de hoje, então, mensagem 36 do podcast O Papel do Homem nas Escrituras, parte 4. Hoje a nossa leitura está mais técnica. Tá? Amanhã nós vamos trazer uma leitura e fazer uma análise um pouco mais crítica, como nós fizemos nos últimos temas. Okay? Mas é importante a gente embasar as pessoas em como é a mentalidade do homem judeu, como é este papel do homem judeu, que é aquilo que nós estamos explicando neste momento. Como estudiosos e líderes religiosos, observem que interessante. Tradicionalmente, no texto de Sarah Brown, do site IHAL Brasil, tradicionalmente, homens são encarregados da responsabilidade e privilégio de estudar o Talmud, que é o texto que forma a base do judaísmo rabínico. O Talmud, na verdade, ele trata a lei oral. Vamos fazer um trabalho sobre isso e tirar alguns mitos e algumas falácias que são colocadas, eu sempre falo isso várias vezes, a respeito do Talmud, que tem pontos positivos e tem algumas características negativas, sim, isto é verdade. Mas para o homem tradicional, o religioso, lhe cabe estudar o Talmud, não cabe para a mulher, e isso é assim até hoje. Historicamente, apenas os homens podem se tornar rabinos ou presidentes de sinagoga, apesar disso ter mudado em várias vertentes do judaísmo, como comentamos, né, a vertente do judaísmo reformista, que permite aí mulheres, né, se eu não me engano, o judaísmo conservador, eu acho que também trata isso, né, dessa liderança feminina. Posso estar falando algo errado, me perdoem. Bom, no mundo ortodoxo de hoje, algumas subseitas encorajam as mulheres a aprenderem o Talmud também e dar a elas posições de liderança, ok? Uh, incluindo o título de rabino, né, que está marcado no texto exceto, mas já inclui, nós temos duas rabinas aqui no Brasil, se não me engano, mais duas rabinas na Argentina, ok? Em algumas comunidades ultra-ortodoxas das décadas passadas, a expectativa de estudo de um homem subverteu seu papel tradicional de ganhadores de pão. Em vez de trabalhar no comércio ou profissão, eles estudam o tempo integral e as esposas ganham o dinheiro necessário para a família. E muito interessante, existe um documentário sobre o judaísmo ultra-ortodoxo que você pode assistir num desses aplicativos de séries, né? Que eu não falo o nome, obviamente, nem preciso falar qual é, para não ficar fazendo propaganda à toa. Eu não gosto, não faço isso, porque eu também sou contra esse aplicativo, mas enfim. E, inclusive, se é defendido, se é colocado de que as mulheres trazem o ganha-pão e os maridos estudam o dia inteiro nas yeshivot. Poxa, Mura, o que você acha disso? Eu, sinceramente, acho que isso não é legal, né? Acho que isso não é correto, porque isso retira o papel, né, do homem, que é aquele papel, na verdade, de trazer em si o sustento para a família. Então, ao longo dos séculos, os grandes rabinos, né, da Europa, dos Estados Unidos, todos eles tinham uma profissão. Eram padeiros, eram arquitetos, eram motoristas, eram ferreiros, eram agricultores, todos eles tinham sua profissão, estudavam a Torá e eram pais de família. Então, isso é muito interessante, analisar esse aspecto, porque tudo isso acontece também e por causa do movimento feminista. O movimento feminista, ele descaracterizou a sociedade profundamente. Nós falamos sobre isso ontem. Acompanhe aquilo que nós comentamos na mensagem número 35 do podcast do dia 6/10. Tá? Então, a gente se baseia, inclusive, se o homem fica nesse estudo profundo, isso para o homem é fantástico. Rabi Akiva abriu mão do seu casamento por duas oportunidades e foi estudar,
né? Ficou 24 anos fazendo seus estudos numa yeshiva, e a esposa dele foi extremamente paciente. Que mulher, que esposa do Rabi Akiva, né? Que ela mesmo disse a ele, vá fazer os teus estudos. Ele era grego, ele era convertido, na verdade, ele não era nem judeu, ele era convertido ao judaísmo em si, e acabou se tornando um dos maiores expoentes, né, da doutrina de Avraham, Yitzhak e Yaakov, tendo sido torturado, inclusive. Ele viveu na época pouco depois de Yeshua, tá, irmãos? Antes da destruição do templo. Ele foi torturado pelos romanos porque ele ensinava a Torá. Isso muitas pessoas não sabem. Nós falamos isso recentemente, inclusive algumas pessoas ficaram ofendidas, eu acho interessantíssimo, porque não reconhecem, porque não ainda reconhecem verdadeiramente aquilo que está marcado em Romanos 3:2, e aos judeus foram dados os oráculos do conhecimento. Então, você vai buscar os oráculos, a profundidade do conhecimento acerca de Elohim, não é com o cristianismo, não é com os pastores das vertentes cristãs, mas é com os judeus. Grande prova do que eu estou falando. Rabi Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, ele era judeu. Esse é o grande ponto. E as pessoas me parecem que não entendem, não querem entender isso. Esse é o grande problema. E prestarão contas com o Eterno se continuarem assim. Isso é muito importante de ser falado, tá, irmãos? Então a gente não quer entrar em embates com as pessoas, não é isso. Mas aqui nós vamos colocar os pingos nos is, sim. Falou alguma coisa que de repente no programa, num programa de uma outra pessoa, de um irmão, que consideramos como irmãos, né? Falou alguma coisa que não está devidamente correto, porque não estudou, porque na verdade não pesquisou da forma correta, porque está, né, colocando, fazendo um ensino tendencioso, aqui nós vamos colocar e mostrar verdadeiramente qual é o fato, o que aconteceu, o que é segundo as escrituras, e assim por diante. Inclusive, não somente eu, tem outras pessoas de um conhecimento gigantesco, muito acima, inclusive, do meu, que é muito pequenininho, na verdade, e que pode trazer aí, né, retirar algumas falácias, que muitas pessoas colocam, falsas asserções, inclusive, porque simplesmente não se atém para estudar certos fatos. Então, o papel do homem em si, nós estamos falando de Rabi Akiva, ele foi morto, ele foi torturado pelos romanos, e ele, infelizmente, levou aí a Israel daquela época a crer que Bar Kokhba era o Messias, né? Quando Bar Kokhba foi morto pelos romanos, inclusive. Ele era um ser humano, né? Ele errou em si, não reconheceu a pedra angular, não conheceu a Yeshua HaMashiach. Lamentavelmente, né, não o defendeu como o Messias, mas era um homem íntegro, era um homem idôneo, que amava os preceitos do Eterno, um dos grandes expoentes do judaísmo, como nós comentamos agora. Vamos continuar. E a sua esposa o permitiu que ele pudesse estudar, assim, um dos grandes mestres da Torá. Este é o nosso programa, então, número 36, D7 do DS, do canal podcast Fábio Pires, com o tema O Papel do Homem nas Escrituras, parte 4. Nós vamos falar na sexta-feira, vamos fazer o encerramento na sexta-feira, e eu quero deixar algo muito, muito coeso, meus irmãos, muito claro, na verdade. Todos esses ensinamentos que nós passamos, esses ensinamentos, eles precisam ser refletidos, digeridos, e uma mudança de comportamento por parte do homem, porque nós estamos falando sobre o homem, não acontece do dia para a noite. Então você, irmã, que está acompanhando inclusive esse estudo e é casada, passe isso para o seu esposo, mas converse com o seu esposo. Veja o seu esposo, ainda que ele seja ímpio, ou que ele seja de uma outra doutrina, de uma outra religião, veja-o como se você estivesse vendo ao Eterno, ou como se você estivesse vendo a Yeshua. Leiam Efésios 5, 22 a 25. É fundamental que as irmãs possam, né, ter esse testemunho, justificar o testemunho de respeito ao esposo. Isso é fundamental. E nós vamos falar sobre isso, inclusive, no tema do papel da mulher nas escrituras, quando nós iniciarmos, isso será devidamente avisado. Portanto, passem essas mensagens para outras pessoas, para homens principalmente, falando agora com as irmãs. Irmãos que estão nos acompanhando,
Escutem esses trabalhos. Se vocês se verificam com algum problema nas suas ou em vossas vidas conjugais e isso precisa ser corrigido, tenha a humildade suficiente de corrigir os vossos problemas. Tenha a humildade suficiente de pedir perdão às vossas esposas. Tenha a humildade suficiente de recomeçar, de reestruturar aquilo que você sabe que você precisa fazer. Então, irmãos, nunca é, na verdade, tarde, nunca é tarde para se recomeçar, para se reestruturar um relacionamento, para se reestruturar um modo de vida, para se reestruturar um pensamento. Basta você querer, porque você tem um grande aprendizado, você tem um grande livro na sua frente, que são as Escrituras Sagradas. Então, se o teu casamento não está indo bem, se você acha que o seu papel como homem não está correto perante ao Eterno, perante a sociedade, né, em primeiro lugar, perante a tua esposa, inclusive antes, né, da sociedade, mas abaixo do Eterno, em primeiro lugar, a nossa consciência tem que estar limpa com o Eterno. Se isso não estiver correto, irmão, faça um profundo exame de consciência. Mude, reestruture. Poxa, se você prefere passar a maior parte do seu final de semana com seus amigos e o mínimo com a sua família, com sua esposa, seus filhos, você está errado. Poxa, se você fica na frente da televisão assistindo seriados ou jogos de futebol, poxa, não faça isso. O futebol já é uma grande idolatria. As pessoas não gostam que eu fico comentando. O futebol é idolatria, irmãos. E até salutar, até conveniente a gente falar sobre isso, fazer um trabalho sobre isso. Algumas pessoas não se tocam, não acham que isso é uma grande besteira, não é? Mas no fundo é. São vícios que vão nos fazendo apartar das coisas de Hakadosh Baruch Hu. Você está vendo lá um esporte de arena, no mesmo conceito de arena, onde os nossos irmãos eram mortos no passado. Um esporte criado por sociedades secretas. 11 jogadores de cada lado, o número 11. Eu fico bobo, irmãos. Com muitas pessoas que têm até seus programas no YouTube, falam sobre vários assuntos e querem alertar as pessoas, mas dentro das suas próprias casas estão presas a vícios. Falam das sociedades secretas, por exemplo, quando se esquecem que o próprio futebol foi criado por membros de sociedades secretas no século XIX, por membros de sociedades secretas da sociedade inglesa. Por favor, irmãos, ajam com coerência. É essa coerência que o Eterno requer das nossas vidas. E essa coerência que nós temos que ter como maridos. Perdão. Então, ajam de forma coerente, de acordo com aquilo que as escrituras dizem. Nós comentamos, o Eterno não apoia a hipocrisia, o Eterno não vive, não está no meio da hipocrisia. E nós temos uma série de defeitos. Eu tenho uma série de defeitos para corrigir, irmãos. Só que nós precisamos reconhecer isso. Então, o homem precisa reconhecer que o seu papel está muito longe, muito aquém da vontade do Eterno. Recobre o seu papel. Sente-se com a sua esposa. Se for para pedir perdão por erros, peça, chore, se humilhe perante ao Eterno em primeiro lugar. Mas, esposas, por favor, aceitem isso de vossos maridos. Porque uma esposa que tripudia do esposo, uma esposa que faz lashon hará do esposo, uma esposa que prefere ficar mais em redes sociais, com amizades com outros homens, do que estar com o esposo, também é conivente com o erro. Ainda que ela possa ser um reflexo do comportamento do marido, mas não se paga o mal com o mal. Ou eu estou errado? Não se paga adultério com adultério, ou eu estou errado? Não se paga defeitos, gritarias, humilhações com a mesma moeda, ou eu estou enganado? Foi isso que Yeshua disse, meus irmãos e irmãs.
Fica essa, então, a grande reflexão para o trabalho de hoje. Mensagem número 36, de 7/10. Hoje é dia 7/10, apenas na correção do podcast Canal Fábio Pires, com o tema O Papel do Homem nas Escrituras, parte 4. Eu agradeço a todos que estiveram aqui, as boas almas que estiveram conosco, Baruch Hashem, pela vida dos irmãos. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais, pelo Instagram. Vocês podem também nos encontrar no Twitter. Se você desejar maiores esclarecimentos, você pode nos enviar um e-mail para fabio73b@gmail.com. Você pode também acessar aqui no YouTube e assistir os programas As Vozes da Techuvá. São, na verdade, 14 programas, mas estamos com 13. O 14 ele está devidamente guardadinho. Pode ser que seja liberado em breve, se nós voltarmos a gravar o programa. E se você quiser ter acesso às obras que nós vendemos na livraria aqui do Chá, lembrando que esse não é um programa para venda de livros, nós vamos fazer programas exclusivos para venda de livros no YouTube. Você pode também acessar lá no Instagram, @livraria aqui do Chá. Mas um grande abraço a todos vocês, meus queridos. Eu agradeço. E nós fizemos o programa especial dessa semana, que foi a palestra com o Moré Marlon Ricardo. Eu carinhosamente chamo de Yashar. E falamos sobre esse mesmo tema, né, o papel do homem nas escrituras. Fizemos com ele a parte 2. Eu agradeço, irmãos. Eu agradeço porque, falando para poucas pessoas ou muitas pessoas, para mim, basicamente, é a mesma coisa. Agradeço aos irmãos que acompanham o nosso trabalho, não estão me prestigiando, eu não preciso disso. Aliás, eu não preciso nem de elogios. Não é necessário, tá, irmãos? Por favor, isso é um mau costume dentro do YouTube, as pessoas vão idolatrando, até caem na idolatria de outras pessoas. Tomem muitíssimo cuidado com esse tipo de atitude. O Eterno não se agrada disso, inclusive. Mas eu agradeço quando existe, né, na verdade, o reconhecimento do pouco que nós estamos fazendo para o Eterno. Tá? E então, quando a gente se presta, né, a fazer esses tipos de trabalho, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Eu sei que esse trabalho não é o melhor trabalho que vocês podem encontrar na internet, mas eu acho que é um trabalho que está sendo feito com dignidade e respeito, temor e tremor para com Hakadosh Baruch Hu. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam este programa, que o Eterno possa trabalhar em vossas vidas. Fica a reflexão para os maridos, hein? Sexta-feira viremos com mais um trabalho, o último trabalho, a parte 5. Maridos, abram vossos olhos. Irmãos, retirem os vícios de vossas vidas. Por favor, irmãos, não deem motivos para a reclamação de vossas esposas. Quando isso começar a acontecer em vossas vidas, aí sim brilhará a luz do Eterno sobre vós. Tomem muito, mas muito cuidado. Acompanhem os nossos trabalhos, Papel do Homem nas Escrituras, partes 1, 2, aí 3, hoje a parte 4, e encerraremos com a parte 5. Fica então os alertas, fica então as recomendações, fazemos isso com carinho, com amor a todos vocês. Muito obrigado a todos os irmãos, voltaremos na sexta-feira, se assim o Eterno nos permitir. Shalom Aleichem, paz esteja com todos, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach, aquele que em breve voltará. Yeshua é o Mashiach, não há outro que não seja Yeshua. Yeshua deve ser continuado, deve ser valorizado, que continuemos a valorizar o seu legado, e esse canal continuará valorizando Yeshua e voltaremos com trabalhos específicos sobre Yeshua. Um grande abraço, shalom a todos, muito obrigado, que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.